Bem-vindas, bem-vindos ao Federacast, Complexidades do Federalismo, um podcast informativo produzido pela disciplina Federalismo, Consórcios e Negócios Públicos. Este é o primeiro produto tecnológico vinculado ao programa de pós-graduação em Direito e Desenvolvimento na Amazônia, do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará. Olá, pessoal! Estamos aqui no segundo episódio do Federacast e o nosso bate-papo de hoje será sobre a importância de um federalismo coordenado ao enfrentamento de problemas intergovernamentais complexos, com enfoque especialmente sobre a pandemia causada pela Covid-19. O episódio de hoje será conduzido por mim, Priscila Matos, e pela Isabel Santos, ambas mestrandas do PPGDDA da UFPA e alunas da turma de Federalismo, Consórcios e Negócios Públicos da nossa querida professora Eliana Franco, que é a coordenadora desse projeto. Passo a palavra para a Bebel. Olá, Pri. Gostaria de inicialmente cumprimentar todos e todas que nos ouvem. É uma grande satisfação fazer parte desse projeto e, sobretudo, trocar uma ideia sobre um assunto tão importante e atual em nosso país, abordando como as relações territoriais de poder impactam diretamente a condução das políticas públicas, principalmente quando falamos de políticas públicas em um cenário de pandemia como o causado pela Covid-19. E aqui o nosso episódio terá como fundamento teórico uma pesquisa realizada pelo professor e cientista político Fernando Abrúcio, juntamente com os autores Eduardo José Green, Cibele Francese, Catarina Segato e Cláudio Couto, em que analisaram como o modelo federativo construído pelo governo Bolsonaro influenciou o combate à pandemia no país. O trabalho dos autores tem como título Combate à Covid-19 sob o federalismo bolsonarista, um caso de descoordenação intergovernamental, publicado em julho de 2020. Bom, analisar como ocorreu a coordenação, no nosso caso a descoordenação das ações dos governos locais e nacional no combate à pandemia, tem sido uma questão de fundamental relevância. É incontestável a enorme dificuldade que enfrentamos no combate à Covid-19, e naquele cenário crítico ficou clara a grande descoordenação e o intenso conflito existente entre os níveis de governo, ou seja, entre a União, estados e municípios. E o que a pesquisa apontou foi justamente o fato de que no enfrentamento à Covid-19, o governo Bolsonaro evidenciou o confronto de dois modelos federativos, o modelo cooperativo e o modelo dual. Então, de um lado, tínhamos as ideias, os princípios e as estruturas institucionais da Constituição de 1988, com características cooperativas e forte coordenação federal, e, de outro lado, tivemos a concepção bolsonarista de federalismo, fundamentada numa visão dualista das relações intergovernamentais, com reduzida participação da União no enfrentamento das desigualdades territoriais e no apoio aos governos subnacionais, e, ao mesmo tempo, com uma postura bastante centralizadora e hierárquica nas questões de impacto nacional. Mas antes de entrarmos propriamente na análise dessa noção bolsonarista de federalismo, vamos abordar com os nossos ouvintes o que seria um problema intergovernamental complexo, bem como retratar o desenho federativo que tínhamos desde a redemocratização e a sua relação com as políticas públicas, para então evidenciar o paradoxo construído pelo governo Bolsonaro. Nesse contexto, um primeiro ponto a ser destacado é que a expressão problema intergovernamental complexo é escrita originalmente em inglês, denominada de Complex Intergovernmental Problem, ou CIP, sendo mencionada pelo professor Abrúcio e demais autores no estudo em análise. Essa expressão advém de um artigo em inglês publicado na Revista Canadense de Ciência Política pelos autores Mireille Paquet e Robert Schertz, que tem como título traduzido Covid como um problema intergovernamental complexo. Perfeito, Bebel. Os autores definem os CIPs como problemas de políticas irredutíveis que se estendem por fronteiras e se desdobram dentro de um sistema intergovernamental. É um conceito que se baseia em estudos de relações intergovernamentais no Canadá, particularmente em pesquisas sobre os fatores que influenciam a colaboração interfederativa, bem como em percepções de políticas públicas e pesquisas de governança multinível.
Para os autores, a natureza intergovernamental inerente a um CIP, a exemplo de pandemias, requer um elevado nível de coordenação e cooperação entre os entes federados para respostas políticas mais eficazes. Então, compreender como o sistema intergovernamental impacta na gestão efetiva das consequências do problema, seja ajudando ou dificultando a resposta à crise, seria fundamental para explicar os resultados das políticas associadas à Covid-19. Ao mesmo tempo, entender como a Covid-19 está impactando os sistemas intergovernamentais nas federações seria igualmente essencial. Queridos ouvintes, então, uma vez fixada a premissa de que a Covid-19 se configura um problema intergovernamental complexo, passamos para a análise do desenho federativo que tínhamos desde a redemocratização e a sua relação com as políticas públicas. Pois bem, o período de redemocratização veio após o final do regime militar, marcado pela forte centralização autoritária nas esferas política, administrativa e financeira. Logo, nesse período de redemocratização, o anseio maior estava na construção de uma federação mais democrática, alterando o modelo federativo anterior, fornecendo maior poder e autonomia aos estados e municípios, bem como enfrentando a questão das desigualdades regionais entre os entes. E foi nesse contexto que a Constituição de 88 adotou o modelo de welfare state, caracterizado pela ampliação dos direitos e dos programas governamentais, sobretudo aqueles desenvolvidos na área social, com uma implementação descentralizada, mas também com o aumento do financiamento federal e de sua capacidade de normatização. Nesse cenário, a maior parte do fortalecimento da União dependeu de relações intergovernamentais baseadas no diálogo e cooperação com outros níveis de governo. Portanto, temos que a Constituição brasileira estabelece o federalismo cooperativo entre União, Estados e municípios, um modelo em que as relações intergovernamentais ganharam um papel central. Nesse modelo cooperativo, a autoridade compartilhada combina autonomia subnacional com coordenação nacional, ou seja, o federalismo após a redemocratização é o coordenado, com forte centralização da capacidade decisória, regulatória e de coordenação na União, cabendo aos governos subnacionais a execução de políticas públicas em permanente cooperação e diálogo com o governo central. Claramente, nunca foi um processo fácil, muito menos colocado em prática de forma automática. Ele dependeu de lideranças políticas que estruturaram esse fortalecimento da União com a criação de mecanismos de diálogo e concessões aos governos subnacionais, sendo um processo que envolveu formas de participação e proteção dos governos subnacionais perante decisões federais, a fim de se evitar ações unilaterais da União. Nesse ponto, destaca-se que é um processo que não apresenta trajetórias e resultados similares em todas as áreas. Algumas já apresentam níveis de coordenação e cooperação menores, com sistemas de articulação mais frágil. Por sua vez, outras se fortaleceram mais como sistemas de políticas públicas, como a saúde, que é uma das áreas que melhor representa o arranjo institucional desejada pela Constituição Federal de 88. Sendo a arquitetura institucional do SUS marcada por um modelo de cooperação intergovernamental, transferência de recursos fundo a fundo, fóruns federativos fortes e serviços descentralizados e hierarquizados. Portanto, em que pese as inúmeras dificuldades enfrentadas ao longo desse modelo de relacionamento intergovernamental, a União dialogava com estados e municípios para fortalecer o Pacto Federativo e expandir políticas sociais. Todavia, conforme retratado pelo professor Fernando Abruzzi e demais autores, a partir do governo Bolsonaro, esse desenho federativo coordenado que tínhamos desde a redemocratização sofreu uma forte desconstrução, uma vez que houve a opção por um modelo de federalismo dualista, inspirado no modelo de Trump nos Estados Unidos e fundamentado no famoso discurso mais Brasil, menos Brasília. Podemos dizer que esse ideal bolsonarista foi sustentado em um tripé federativo.
O primeiro pilar desse tripé está baseado na ideia de compartimentalização, com uma rigorosa divisão de funções entre os níveis de governo, em um modelo de devolution power, repassando funções e responsabilidades aos estados e municípios, ao mesmo tempo em que a União diminui drasticamente a sua participação no financiamento e apoio à redução das desigualdades territoriais. O segundo pilar, está fundamentado numa visão hierárquica e autocrática da presidência, com a concentração na União das principais decisões com impacto nacional, abrindo pouquíssimo espaço para diálogo, negociação ou participação subnacional em programas federais. E, por fim, o terceiro pilar desse tripé federativo está sustentado na posição de intenso confronto entre o governo federal e os governos subnacionais e a constante luta contra as instituições e suas lideranças. Portanto, ouvintes do FederaCast, tal como Trump, Bolsonaro construiu um verdadeiro paradoxo. E o discurso mais Brasil e menos Brasília deixa evidente que o federalismo coordenado já estava em risco antes mesmo da pandemia causada pela Covid-19, uma vez que, por meio desse slogan, aparentemente vinculado à ideia de transferência do poder, escondia na realidade o sentido de como o bolsonarismo imaginava que o país devesse ser governado. Uma concepção de menos governo federal na coordenação da federação, menos ação da União em políticas públicas e menos combate à desigualdade. São vários os sinais de que o federalismo coordenado já estava em risco desde o início da gestão bolsonarista. A exemplo da mudança na composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal, sem representantes dos governos locais, a criação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, desconsiderando posições dos entes subnacionais, as dificuldades na renovação do Fundeb, a PEC do Pacto Federativo, a demanda presidencial para zerar o ICMS sobre combustíveis e a criação do Consórcio do Nordeste, dentre outros. Temos, então, que a Covid-19 apenas potencializou esse ideal bolsonarista já existente, intensificando ainda mais os conflitos entre a União e os governos subnacionais e aumentando a descoordenação intergovernamental, sobretudo em razão de a pandemia da Covid-19 ser considerada um problema intergovernamental complexo, o qual, como já vimos, exigiria ainda mais coordenação intergovernamental com a adoção de estratégias políticas não corriqueiras. Todavia, o que tivemos na prática foi o completo oposto, com o fortalecimento daquele tripé compartimentalizado, autocrático e de confronto, que ficou claro nas questões envolvendo as compras de equipamentos em saúde e na decisão sobre o estabelecimento de isolamento social, que acabou sendo liderada pelos governadores. Ao estabelecer medidas durante a pandemia, o governo Bolsonaro criou o Comitê de Crise da Covid-19, sem representantes dos governos estaduais e municipais. E pela Lei Complementar 173 de 2020, estabeleceu medidas sanitárias e regras quanto ao isolamento social, novamente sem diálogo com os demais entes federados, optando pelo enfrentamento no Poder Judiciário em detrimento de qualquer iniciativa participativa. Também presenciamos um governo federal que enfatizou não estar obrigado a instituir políticas públicas de combate à Covid-19 e, ao mesmo tempo, preocupado com a economia, demorou a se pronunciar sobre o vírus, minimizando a gravidade do cenário pandêmico. Bom, como já dito anteriormente, a partir do governo Bolsonaro, houve opção por esse modelo dual de federalismo em detrimento ao colaborativo, com manifestações muitas vezes contrárias à suspensão das atividades, ao uso de máscaras, à obrigatoriedade das vacinas, retirando a união da ação e coordenação de políticas públicas voltadas à redução de desigualdades territoriais. Diante de todo esse contexto, houve reação dos estados e municípios, a exemplo da criação de um consórcio pelos estados do Nordeste para a implementação de políticas públicas que anteriormente eram auxiliadas e coordenadas pelo governo federal. O Fórum Nacional dos Governadores também representou uma tentativa de fortalecer a cooperação entre os entes subnacionais e suprir essa lacuna deixada pelo governo federal. E aqui na nossa região podemos destacar o consórcio Amazônia Legal, que também agiu para enfrentar a Covid-19. Portanto, o que nós vivenciamos, ouvintes do FederaCast, é que a ausência de coordenação
levou o estado de São Paulo a aplicar a primeira vacina no Brasil contra a Covid-19 e os demais estados, através de consórcios, buscarem a compra de vacinas. Consoante ressaltado pelos autores no estudo utilizado como referencial teórico, o conflito intergovernamental dificultou a tomada de decisões nacionais, como normas sobre isolamento social, distribuição de recursos e equipamentos médicos, o que levou o consórcio do Nordeste e estados como São Paulo e Maranhão a adotarem decisões que acarretam competição horizontal e vertical por escassos insumos para o combate à Covid-19. Logo, o modelo de federalismo instituído pelo governo Bolsonaro acabou ensejando o maior protagonismo de outros autores, ainda que de forma descoordenada. Situação que, no final das contas, acaba enfraquecendo o alcance e a efetividade de políticas públicas em razão, sobretudo, da grande desigualdade existente entre os estados e municípios. Também é importante destacar que o governo federal teve derrotas perante o Supremo Tribunal Federal no julgamento de conflitos de competência entre a União e os demais entes federados, que desde a Constituição de 88 nenhum presidente havia tido nas disputas com os governos estaduais. Esse ideal bolsonarista provocou uma mudança de posicionamento do STF no julgamento de tais conflitos, representando uma verdadeira virada de chave na história do federalismo brasileiro. O artigo utilizado como referência demonstrou que da Constituição de 88 até 2015, de 920 processos sobre conflitos intergovernamentais, 81% foram favoráveis à União e 13% favoráveis aos estados. Com Bolsonaro, entretanto, o STF tem decidido a favor dos entes subnacionais, a exemplo do julgamento proferido no âmbito da ADI 6341, com destaque para a decisão acerca da competência concorrente dos governos estaduais e municipais para questões sanitárias e medidas restritivas para combater a pandemia, sem o aval do governo federal. Já chegando quase ao fim desse episódio, constatamos que a pandemia da Covid-19 tornou evidente a importância da coordenação entre os entes federativos para o enfrentamento dos problemas intergovernamentais complexos. O avanço desenfreado da Covid-19 teve como grande propulsor a ausência de coordenação entre os níveis de governo. Esse modelo de federalismo adotado pelo governo Bolsonaro resultou em prejuízo não só para a questão de saúde, mas para o conjunto de políticas públicas como um todo, acarretando uma elevada descoordenação federativa e desigualdade territorial, bem como provocando um grande obstáculo ao enfrentamento da pandemia, com a descoordenação das políticas públicas de combate à Covid-19. Por fim, a partir da pesquisa utilizada como referencial teórico, a lição que tiramos das ações e omissões durante a pandemia da Covid-19 é a de que precisamos resgatar com urgência o federalismo coordenado e a cooperação intergovernamental instituídos pelo Constituinte originário, por ser o modelo necessário ao enfrentamento das desigualdades territoriais que impactam diretamente na condução das políticas públicas direcionadas à redução das desigualdades sociais. É dessa forma que finalizamos esse episódio do Federacast. Esperamos ter contribuído na elucidação sobre a importância de um federalismo coordenado ao enfrentamento de problemas intergovernamentais complexos. Eu, Isabel Santos e Priscila Matos, agradecemos a todos os ouvintes e não deixem de acompanhar o episódio final dessa primeira temporada do Federacast, Complexidades do Federalismo.